Então, pessoal, boa tarde. Estamos aqui hoje com a doutora Fernanda, essa pessoa maravilhosa, que tem um carinho imenso. E como a gente já falou de diversos temas nesse mês laranja, a gente vai falar hoje exatamente sobre o que é a esclerose múltipla. Então, eu já passo a bola para a doutora Fernanda para ela já responder a nossa primeira pergunta. Olá pessoal, tudo bem? É um prazer falar com vocês sobre esse tema, que é um tema que me interessa muito, eu gosto bastante de estudar e eu acho importante a gente divulgar informações sobre esse assunto para poder desmistificar muitas coisas relacionadas à doença, né? E também fazer com que as pessoas, no geral, né, até as pessoas que não têm esclerose múltipla, passem a conhecer a doença e entender melhor os pacientes que têm a esclerose múltipla, né? Então, o que é a esclerose múltipla? Ela é uma doença inflamatória do sistema nervoso central e degenerativa. Traduzindo, o que isso significa? O nosso sistema de defesa, que é o sistema imunológico, ele é responsável por controlar infecções, né? Se a gente tem infecção por vírus, bactéria, ele vai lá e ataca esses agentes. Mas o paciente com a esclerose múltipla, esse sistema de defesa ele se confunde e começa a atacar o sistema nervoso central, que é composto pelo encéfalo, né, que fica aqui dentro do nosso crânio, os nervos ópticos e a medula espinhal, que passa aqui por dentro da nossa coluna. E esse ataque ao sistema nervoso central gera lesões desmielinizantes. Aí, traduzindo, o que é isso, né? Os nervos, eles são como se fossem fios de eletricidade. Ele tem a parte interna e uma capinha de gordura que se chama mielina. Na esclerose múltipla, essa inflamação sobre a mielina destrói essa camada e atrapalha a condução dos impulsos nervosos. Então, o paciente ele passa a apresentar sintomas relacionados à localização dessas lesões desmielinizantes. E ao longo do tempo, além de ter essa destruição da camada de mielina, a parte mais interna do nervo também pode ser comprometida. Então, por isso que surge uma fase degenerativa da doença. Por isso que ela é chamada uma doença inflamatória, desmielinizante, autoimune e degenerativa do sistema nervoso central. Entendi. E assim, doutora, quais seriam os principais sintomas, os principais sinais que a pessoa dá que possa indicar que ela possa ter esclerose múltipla? Então, como essas lesões elas podem surgir em qualquer uma dessas estruturas que eu mencionei, o paciente ele vai apresentar um sintoma relacionado à função da região onde a lesão aparece. Então, por exemplo, se o paciente tiver uma inflamação do nervo óptico, neurite óptica, ele vai começar a ter uma visão embaçada. Se ele tiver uma lesão na região que controla o movimento do olhar, ele pode ter visão dupla. Se ele tiver uma lesão na região que controla a sensibilidade de um membro, ele começa a ter formigamento, dormência. Se for na região que controla os movimentos, ele tem perda de força. Então, aí são diversos sintomas que ele pode ter. Perda de equilíbrio, distúrbios da coordenação motora, pode ter comprometimento do funcionamento da bexiga e do intestino. E outros sintomas mais gerais, como a fadiga, que é um sintoma muito comum, sintomas da parte emocional, então ansiedade, depressão, sintomas cognitivos também, mas isso mais ao longo da doença. Nem todos os pacientes vão ter todos esses sintomas e esses sintomas não surgem todos de uma vez, né? Por isso também que a esclerose múltipla tem esse nome múltiplo. Podem ser múltiplas lesões, múltiplas manifestações e cada paciente é um, nenhum é igual ao outro, né? Então, assim, eu citei todos esses sintomas, mas não quer dizer que o paciente vai ter isso tudo e vai ter tudo de uma vez, né? Para não ficar assustado, assim, né? Perfeito. E assim, existe uma causa, dizer assim, não tem essa esclerose múltipla por motivo X? Não existe uma causa definida para a esclerose múltipla. São conhecidos diversos fatores de risco. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um parente de primeiro grau que tem esclerose múltipla, ela tem um risco um pouco maior quando comparado à população geral. Mas isso não quer dizer que a esclerose múltipla seja uma doença hereditária, tá? Então, outros fatores de risco, por exemplo, são o tabagismo, a alimentação rica em sal, pessoas que têm uma pele mais clara, pessoas jovens entre 20 a 40 anos,
As mulheres têm maior risco de ter esclerose múltipla. As pessoas que moram em regiões que têm baixa incidência da luz solar e têm níveis diminuídos de vitamina D, isso também é um fator de risco. A história prévia de ter tido uma infecção pelo vírus Epstein-Barr também é um fator de risco já descrito. E atualmente alguns estudos têm demonstrado que parece haver uma relação do tipo de bactéria que o paciente tem no intestino e o risco para desenvolver esclerose múltipla e até pode ter uma relação com o grau de atividade da doença. Bacana. Interessante, O intestino né? da gente é algo incrível, né? E assim, existe uma forma de prevenir ou de evitar, né, que tenha... Como a esclerose múltipla não tem uma causa definida, né, como eu citei anteriormente, não existe uma forma de prevenção. Mas a melhor estratégia para lidar com a doença e tratar de uma maneira adequada é ter um diagnóstico precoce. Então, se o paciente identifica esses sintomas e passa por uma consulta com um neurologista, idealmente um neurologista que tem experiência com esclerose múltipla, ele tem um diagnóstico mais precoce e isso aumenta as chances dele de ter um tratamento adequado e prevenir essas complicações, essas incapacidades que a doença pode causar ao longo do tempo. Então, se ele tem um diagnóstico precoce, ele tem um tratamento adequado, então passa em acompanhamentos seriados, certinho, com o neurologista, faz os exames periódicos que são necessários e a escolha do tipo de medicamento para aquele paciente também faz muita diferença, né? E isso faz toda a diferença na história do paciente, para ao longo do tempo ele ter menos sequelas e menos incapacidades associadas à doença. Perfeito. E qual é a melhor forma, assim, para descobrir se a pessoa tem ou não esclerose múltipla? Então, se o paciente apresentar algum desses sintomas que eu mencionei, especialmente se o sintoma dura mais que 24 horas, é um sinal de alerta, né? E ele precisa passar por uma consulta com o neurologista. Então, como é que a gente faz o diagnóstico? O exame clínico, o exame neurológico, a história clínica, né, essa história de ter um déficit neurológico que dura mais de 24 horas, que a gente chama de surto, né, e fazer os exames necessários. Então, ele precisa fazer ressonância magnética do encéfalo, da medula, do nervo óptico, precisa fazer um exame de punção lombar para analisar o líquido cefalorraquidiano, que é um líquido que envolve essas estruturas, e precisa de exames complementares de sangue e às vezes exames funcionais. Esses exames de sangue ajudam a gente a descartar outras doenças, porque a esclerose múltipla ela pode simular várias outras doenças, né? Não quer dizer que o paciente que tem um desses sintomas tem esclerose múltipla, depende da gente juntar todas essas informações para montar esse quebra-cabeça e definir o diagnóstico. E os exames funcionais que eu mencionei, eles podem nos auxiliar a avaliar o grau de comprometimento de uma estrutura específica do sistema nervoso, como o nervo óptico, né, o potencial evocado, a tomografia de coerência óptica. Então, são exames que nos ajudam a avaliar o grau de comprometimento de algumas estruturas específicas do sistema nervoso. Perfeito. Assim, a gente sabe que a esclerose múltipla, o nome já fala, ela é múltipla. Mas dentro da esclerose, existem outros tipos de esclerose? Sim, a esclerose múltipla ela é classificada em alguns subtipos clínicos. O subtipo mais comum é a esclerose múltipla remitente recorrente ou surto-remissão. Esse é o nome para o mesmo tipo de esclerose. Esse tipo acontece em 85% dos pacientes. Então, o que caracteriza, né? O paciente ele tem um surto, então um déficit neurológico que dura mais que 24 horas e ele melhora 100% ou quase 100% espontaneamente ou depois que ele faz um tratamento com um anti-inflamatório, com um corticoide venoso. Aí ele melhora do surto. Passa um tempo, meses, semanas ou anos, ele tem um novo surto, um novo sintoma e melhora de novo. Então esse é o tipo de esclerose chamado de remitente recorrente ou surto-remissão. Depois de 10 a 20 anos com a doença, 80% dos pacientes com esclerose remitente recorrente pode desenvolver a forma secundariamente progressiva, que é o paciente ele começa a ter incapacidades progressivas independente de ter surto. Ele pode ter uma forma secundariamente progressiva com surtos ou não.
Então é aquele paciente assim que ele conseguia andar 5 quarteirões sem parar. Aí ele começa a ter que parar no caminho, ele começa a ficar um pouco mais cansado, um pouco mais desequilibrado, mas ele não tem um surto bem caracterizado. Essa é a forma secundariamente progressiva. E tem o outro subtipo que é a primariamente progressiva, que ela pode ser com surtos ou sem surtos. Essa acomete 15% dos pacientes. Então, como é que ela se caracteriza? É um paciente que desde o início do diagnóstico, ele vai ter incapacidades progressivas sem necessariamente ter um surto, ter um sintoma agudo de uma fraqueza súbita, por exemplo. Então, ele começa já tendo dificuldades para caminhar e lentamente ele vai piorando, ele vai tendo um desequilíbrio que lentamente piora, ou até um comprometimento cognitivo, vai tendo uma perda de memória que vai progredindo. É um processo lento, mas ele é progressivo desde o início, então por isso que ela é chamada de esclerose múltipla primariamente progressiva. Aí como é que a gente diferencia essas formas de esclerose, né? Normalmente esse diagnóstico das formas progressivas é retrospectivo. O que isso quer dizer? A gente acompanha o paciente e vai percebendo que ele vai piorando, aos poucos ele vai falando, eu não consigo mais andar do jeito que eu andava, doutor, eu tô um pouquinho mais fraco e tal. E a gente examina o paciente, faz um registro de uma escala que se chama EDSS, é uma escala de incapacidade, né, que a gente vai anotando, aí de repente esse paciente vai ganhando mais pontos no EDSS, e aí a gente olha para trás, por exemplo, há um ano ele conseguia fazer coisas que agora ele não consegue mais. E ele eventualmente não teve um surto que justificasse essa piora, né? Então a gente olha para trás e fala, olha, provavelmente esse paciente tem uma forma progressiva. Se foi desde o início, é primariamente progressiva. Se isso surgiu depois de anos tendo surto e remissão, ele tem a secundariamente progressiva. E na secundariamente progressiva, uma coisa que chama a atenção também é que no exame de imagem da medula, a gente consegue perceber que a medula vai afinando também. Então, o exame ajuda a gente a pensar nessa possibilidade de diagnóstico. E aí, em relação ao tratamento, provavelmente você já ia me perguntar, mas eu já entrei logo, né? O tratamento da esclerose múltipla é bem complexo, né? Então, assim, quando o paciente tem um surto, a gente faz a pulsoterapia, que é aquele medicamento anti-inflamatório corticoide na veia, que ele toma aí por 3 a 5 dias, ou em regime hospitalar ou em hospital dia. Toma o remédio e vai embora para casa. Se o paciente tem um surto gravíssimo, muito incapacitante, em algumas situações pontuais, a gente pode fazer, além do corticoide, a imunoglobulina e a plasmaférese. Só que isso são situações muito pontuais. E o tratamento a longo prazo tem diversos medicamentos, nem dá pra gente falar deles aqui porque é muita coisa. Então tem medicamentos com diversas formas de administração, com mecanismos de ação diferentes. A gente tem imunomoduladores, imunossupressores, que são medicamentos mais potentes. E a escolha desse tratamento, idealmente, deve ser guiada pelas características individuais do paciente. Então a gente avalia o grau de atividade da doença, quantas lesões ele tem, quantos surtos ele tem, qual é a idade desse paciente, quais fatores de risco ele apresenta, para escolher um medicamento, digamos, mais forte ou mais fraco. Mas assim, eu estou falando de uma maneira mais simplificada, né? E aí, se o paciente progride com novos surtos ou novas lesões ou com incapacidade, a gente pode decidir mudar o tratamento ao longo do tempo, né? Então, aí voltando à questão da esclerose múltipla secundariamente progressiva, que é até uma dúvida que muitos pacientes têm ao longo do tempo, será que eu tô com uma secundária? Será que eu não tô? Como eu expliquei, para definir o momento que o paciente está nessa fase, nem sempre é fácil, né? Porque a gente precisa olhar como ele tem evoluído ao longo do tempo. E às vezes você pensa na secundariamente progressiva depois que acompanhou um certo tempo e você viu que ele realmente está progredindo com incapacidades, né? E o tratamento para secundariamente progressiva, ainda no Brasil a gente não tem remédio específico, mas tá para chegar. Se Deus quiser, aí nos próximos anos a gente vai ter um medicamento, já foi aprovado em outros países, especificamente para essa fase da doença.
E para primariamente progressiva, atualmente no Brasil a gente só tem um medicamento que foi aprovado para esse tipo de esclerose, que é o ocrelizumab. O restante dos medicamentos disponíveis, todos podem ser utilizados nos pacientes com a forma remitente recorrente ou surto-remissão. Perfeito. E assim, doutora, quando a gente recebe esse diagnóstico, eu posso falar a gente como paciente, né? É como se a gente recebesse uma sentença de morte. E a gente sabe hoje que não é bem assim. Então, assim, é possível ter qualidade de vida depois do diagnóstico? Então, você falou uma coisa muito importante, Ana, e boa, assim, eu sempre uso essa expressão para os pacientes. Eu falo, primeira coisa, você tem esclerose múltipla e isso não é uma sentença de morte. Não é uma sentença de que você não vai poder viver a sua vida e realizar seus sonhos, né? Claro que, assim, até uma coisa que eu aprendi com os pacientes é que eu não posso falar para o paciente assim, você vai ter uma vida normal. Porque essa questão da vida normal é muito individual, né? Tem paciente que fala, doutor, eu tenho uma vida normal, mas ele tem um tipo de esclerose mais leve, ele tem às vezes um suporte familiar que permite que ele não tenha privações na vida dele, mas tem outros pacientes que não, que realmente quando recebe esse diagnóstico a vida muda, né? Então é uma experiência individual para cada um. Mas o fato de não ter uma vida normal não quer dizer que você não tem uma vida com qualidade, né? Então, assim, o paciente com esclerose, ele pode programar ter filhos, ele pode fazer atividade física, ele pode viajar. Então, assim, não é uma sentença de que você vai definitivamente para a cadeira de rodas e vai ficar inválido, né? Esse nome esclerose é muito estigmatizante, mas infelizmente é um nome que foi consagrado, né? Então eu acho difícil mudar o nome aí ao longo do tempo. Mas a gente precisa tirar esse estigma de que a pessoa com esclerose é uma pessoa que vai ficar totalmente dependente, que vai ficar gaga, que vai perder a capacidade de decidir sobre a própria vida, né? Então isso é importante da gente esclarecer tanto para as pessoas que têm esclerose quanto para os amigos, para os parentes, né? Outra coisa, assim, por mais que a pessoa possa fazer as coisas que ela gosta, provavelmente ao longo do tempo ela vai ter algumas limitações. E a família e os amigos precisam entender isso. A fadiga, por exemplo, que é um sintoma invisível, né? Mas é às vezes extremamente incapacitante. O que é essa fadiga? É um cansaço, assim, como se a pessoa tivesse corrido uma maratona e ela fica com o corpo totalmente extenuado. Não é um cansaço de falta de ar, é um desânimo, uma falta de energia, como se assim a pilha acabou a energia, desligou da tomada. E a fadiga, ela vem sem aviso. Então, às vezes, a pessoa precisa de um período de repouso, precisa de um período de descanso, precisa fazer as coisas um pouco mais devagar. E os parentes, os amigos precisam entender isso. Que a pessoa, ela pode viver uma vida aproveitando tudo, mas às vezes ela precisa ir um pouco mais devagar. E assim é para qualquer outro tipo de doença que seja crônica ou gere algum tipo de incapacidade, né? A gente tem, às vezes, a facilidade de entender quando a pessoa perde um membro, por exemplo, né? Amputou a perna, aí ela anda um pouco mais devagar, todo mundo está vendo ali a deficiência ou incapacidade que ela tem e é fácil da gente ser mais compreensivo. Mas às vezes o paciente com esclerose, ainda mais que ele é um paciente jovem, né? E tem dia que ele tá ótimo, tem dia que ele não tá legal. E aí as pessoas ficam assim, você tá fingindo, né? Então é importante entender isso, que existem muitos sintomas da esclerose que não são visíveis, mas também não é uma sentença de morte. É uma doença que tem muitos tratamentos, que tem muita coisa que pode ser feita para melhorar a qualidade de vida do paciente. Isso é ótimo. E assim, a gente está agora no nosso Agosto Laranja, um mês de conscientização da esclerose múltipla, e agora dia 30 é o Dia Nacional de Conscientização da Esclerose Múltipla. A senhora acha que essas ações, esse dia, ele é importante para a pessoa com esclerose? Com certeza. Assim, a esclerose ainda é considerada uma doença rara, né? Então a maioria das pessoas não conhece e até muitos médicos não conhecem.
não sabem suspeitar que aquele sintoma pode ser esclerose múltipla. Então essas ações são extremamente importantes para conscientizar a população leiga e também os profissionais de saúde. E também para tirar o estigma, né, que eu acho que é uma das coisas mais importantes. Que antigamente, realmente, talvez aí 1,5 décadas, 2 décadas, não tinha muitos tratamentos e o diagnóstico era muito tardio. Então a maioria dos pacientes realmente ia para a cadeira de roda muito cedo. E hoje não é mais assim. A gente tem medicamentos muito mais potentes e também estratégias e tecnologias que têm permitido que nós identifiquemos a progressão da doença antes do paciente ter um surto, por exemplo. Então, por isso que o acompanhamento regular com o neurologista é importante. Porque às vezes você faz uma ressonância antes da pessoa ter um surto, você vê que ele está tendo novas lesões, né? E a gente pode trocar o medicamento antes dele progredir com um sintoma, né? Isso muda a história natural da doença, porque é uma doença silenciosa. Esse processo inflamatório, ele continua acontecendo mesmo que a ressonância esteja normal ou não surjam novas lesões. E mesmo que o paciente não tenha surtos. A gente já tem, ainda assim, não chegou ao Brasil, não chegou para a prática clínica, mas eu acho que nos próximos anos vai ser possível. A gente tem marcadores que são usados em nível de pesquisa científica, marcadores no sangue, marcadores no líquor, que indicam que a doença está progredindo antes de ter lesão nova no cérebro. Por exemplo, os neurofilamentos são um dos mais promissores. Os neurofilamentos são pedacinhos de neurônio, pedacinho de nervo, que podem ser identificados no sangue. Então, eles têm sido testados para determinar um valor de corte, assim, se eu dosei isso no sangue e está acima do valor X, olha, a doença deve estar em atividade, então vamos trocar o medicamento antes de surgir uma lesão nova e antes de surgir um surto. Mas isso ainda está em pesquisa, mas a gente vê que, assim, toda essa tecnologia tem mudado a história dos pacientes com esclerose, e não é mais o que era antigamente. Isso é bom porque acaba trazendo pra gente uma esperança de que dias melhores estão vindo, né? Com certeza. E assim, doutora, aproveitando esse gancho, é possível falar de esclerose múltipla sem causar medo? Eu acho possível. Dessa forma que eu tô falando, né? Assim, não é uma sentença de morte, não quer dizer que você não vai viver seus sonhos. É uma doença que tem tratamento e é uma doença que tem avançado, o conhecimento sobre ela tem avançado dia após dia. E essas ações que vocês fazem, né, como pacientes, como associação, são essenciais para manter essa chama viva e fazer as pessoas lembrarem dessa doença. Que uma coisa, acho que é você que fala muito, nós somos raros, mas não somos poucos, né? São cerca de 35 mil pacientes no Brasil que têm esclerose. Então, não são poucas pessoas, né? A gente tem que olhar para essas pessoas com tanta atenção, com tanto carinho, quanto a gente olha para uma pessoa que tem uma doença comum, né? Exatamente. Doutora, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade. A sua presença é sempre muito importante pra gente, a gente fica muito grato de coração. Viu? Eu que agradeço pelo convite, espero que eu tenha contribuído para essas ações que vocês têm feito aí. Parabéns. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima, pessoal.